Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast com Eric Ferraz. Eu gostaria de agradecer o Podcamp Daima por mais essa oportunidade. E hoje uma convidada novamente muito especial. Ela é psicanalista, alquimista e terapeuta comportamental. Está aqui para contar a sua história de vida e a sua jornada espiritual. Elaine Apolônio, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom, Elaine. Normalmente, sempre eu peço para as pessoas contarem as suas histórias aqui, né? A partir do momento que elas nasceram, a infância, as primeiras lembranças. Quando eu conversei com você, você me disse que tem lembranças de vidas e existências que você teve antes daqui. Qual é a primeira lembrança que você tem lá de trás? A primeira é como sacerdotisa em Atlântida. Em Atlântida? Em Atlântida. Onde eu recebo as informações, as orientações, os iniciados, né? Então começa ali a minha doutrina, vamos dizer assim, os conhecimentos, os estudos, as geometrias, os cálculos matemáticos, porque tudo é matemático, né? Então começa ali. Como é que você obtém essa informação? Todo mundo tem acesso a isso. Hoje é até mais, né? Mas eu acho que é a permissão para certas coisas. Então não pode ser revelado para quem não tem entendimento e vai saber fazer uso disso, né? Então é muito complicado certas revelações, porque a pessoa está apagada a memória. Aí ela vem para cá, ela começa a ter os lapsos. Ela fala, nossa, peraí, tem coisa errada. Não está acostumado. Porque nunca a gente foi esclarecido muito isso, né? Foi bem ocultado certas questões. Por que é ocultado? Por conta da dominação do lado negro. Do mundo? Do mundo. Então, aqui é conhecido como o planeta das dores, o portal das dores, na verdade. Então, cada planeta, cada dimensão tem uma função e a gente passa por essa escola para aprendizado, né? Então, todo mundo acha que só aqui existe um conhecimento, existe vida só aqui. Não, tem outros lugares e o mesmo funcionamento. Você já teve contato com algum ser de lá? Já. Já? Já. Tem nome, raça, como é que é? É uma raça, tantos os andromedanos, né? Andromedanos. É meio complicado, porque como eu falei para você, às vezes eu vou começar a enrolar. Sim. Mas já não é a questão muito... já tive com os ascensos, né, com os mestres, da onde eu recebo muita informação. Já tive com outro, mas eu não sei que raça ele é, quando ele me leva no alto de uma montanha e ele mostra o que vai ocorrer. Mas te leva não fisicamente? Não, tudo espiritualmente. Dormindo, projeção astral, como que é? Depende muito da situação. Como é que foi com você? Um desdobramento. Que é o chamado projeção mesmo? Sim, não, é um pouco diferente. Como que é? Explica pra mim. O desdobramento é quando você está aqui e de repente você tem um lapso de fechar o olho e você vai e volta rápido. Entendi. Você entendeu? É diferente da projeção. Então a pessoa ela pode desdobrar acordada, sendo que a projeção normalmente é dormindo. Eu estou aqui conversando com você e eu posso ir buscar informação enquanto eu converso com você. Eu já ouvi falar de algo chamado visão remota, muito semelhante a isso aí. Acho que é só um termo diferente para desdobramento, né? Que a pessoa sai, vê e volta. Usando os termos mais simples que todo mundo entende, né? Isso. As questões espirituais, as cirurgias espirituais, as máquinas que existem. Então, tudo isso, como Tote fala, Hermes, né, Trismegisto, o que está em cima está embaixo. Então, a nossa vida, lá a gente tem um outro cronograma. E você pode trazê-la para cá. Ou vice-versa, tanto faz. Então, o pessoal fica muito preso só no terreno. Muito no terreno, né? Quando você fala de governo mundial, dessa coisa mais de sombra, de negatividade, por que é dominado aqui? Por que não é dominado pelo bem? O que aconteceu aqui no nosso planeta? O que aconteceu aqui?
Bom, então com 5 minutos de assunto, já é assunto, 5 minutos muito interessante de tudo que você está trazendo aqui pra gente. E aí? O que acontece? Quando a destruição de Atlântida, porque todos sabiam que ia acontecer, ela ia submergir, e a primeira morte acontece em Atlântida, porque até então não existia morte, tá? Não existia. O que acontece? Acontece a primeira morte, que é através da energia. Depois ela inunda, ela sucumbe, né? Os iniciados são recolhidos, são levados para um outro lugar por proteção, para que tudo aquilo fosse... eles se perderam, na verdade, com a tecnologia, com os conhecimentos, começaram a deter muito poder, mas não sabiam mais controlar esse poder. E a gente vai vendo que ao longo das eras foi isso que aconteceu, né? O que é que acontece hoje? Eu vou no hoje. Tem muitos espíritos, quando eu falo da era, a gente está muito no Egito, a gente está vendo muito isso, que são gigantes extraterrestres que vieram para cá, eles tinham altura de 4, 5 metros, por isso que todo mundo se espanta, né, com a altura, como foi construída a pirâmide, não era nada fora do normal, para nós que é. Para eles não. Para eles era tudo normal. E eles traz muito esse estudo de tecnologia, de energia, de vibração, e tudo era criado com vibração, com som subatômico. Não é o que a gente está acostumado aqui, porque a gente nem aguentaria isso, né? Esse subatômico, supersônico. Então, a vibração era muito alta. Por isso que se esculpe as pedras, por isso todo aquele trabalho. É que ninguém sabe explicar hoje como é que aquelas pedras foram, né, cortadas, talhadas, né? Na verdade, foi a questão do som. Tudo vibra, tudo tem frequência, independente do grau que a gente está. Com som? Com som. Se você gritar, você pode ver que você atinge o tímpano do outro e irrita. É verdade. Né? E tudo é vibração. Tem uma potência, né? Sim, muito alta. Caramba. Acho que é a primeira vez que eu ouço essa explicação. Muito interessante. E naquela época era isso. E só que eles vieram de uma outra esfera, para que pudesse preparar a Terra para as novas eras. Por que que todo o conhecimento foi enterrado, como em Atlântida, Lemúria, foi tudo ocultado? Para que chegasse agora, nesse momento, esses conhecimentos voltassem para ser esclarecido, né, para a nova era, que é a era mental. A gente vê muito, o poder da mente, você cria, você... Lei da atração. Lei da atração, que a lei da atração é um perigo, que depende como você vibra, você atrai o que você não quer, não é essa maravilha linda e maravilhosa. E eu falo até a questão da gratidão. Se você agradece muito o seu sofrimento, o que ele vai criar? Raízes. E sofrimento. É. Se você vibra... Se multiplica. Você cria. Você está vibrando nessa sintonia. Então, o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado com o que ouve e sempre questionar. Esse é o caminho? Está correto? Que é o que aconteceu comigo. Eu me questionava muito. Que nem eu falei, eu vim de uma família católica. Mas para mim era um tormento estar dentro da igreja. É mesmo? É. Eu não gostava. Porque eu questionava até o padre. Imagino. Né? A gente é espírito, morreu, acabou. Falei, se a gente é espírito, para onde eu vou? É porque desde criança você já tinha muito conhecimento de muitas coisas. É isso? Sim. Você já sabia de muita coisa. Sim. De olhar e falar, por que você está sofrendo tanto e não precisa disso? Não há necessidade desse sofrimento, né? Falava para as pessoas. Não, eu pensava, eu não podia falar, porque eu tinha noção de que eu não poderia me abrir tanto dentro da família. E nem o meio que eu vivia. Porque era complicado. Como que você explica uma criança que sabe o que ela sabe? Exatamente. Né? Então eu fui ocultando todo o meu conhecimento. Tudo que eu vi, as premonições. Dá um exemplo de uma premonição para mim, que você, assim, uma principal, que você olhou e falou, caramba, como é que foi? Uma foi o desencarne de um amigo dos meus filhos. Como é que foi isso? Você pode contar? Ou é muito pessoal? Não. Não? Ele chega
em espírito e fala assim para mim: avisa minha mãe que eu não morri. Ah, tá. Mas ele não tinha desencarnado ainda. E eu falei: por quê? Só avisa minha mãe que eu não morri. E aconteceu um acidente na pista e ele estava na frente do carro arrumando com o pai. O carro veio e atinge o veículo. E foi transmitido isso. Acho que na Bandeirantes na época. Quando eu olho, eu falo: é o fulano, porque ele estava com a mesma roupa que ele tinha me avisado. Só que isso foi uma noite antes do acidente. E depois eu falo para meus filhos: não aconteceu, ele não morreu. Só era a hora do desencarne dele. Tá vivo em outro plano. Só que foi uma fatalidade, né? Aquela questão do desencarne. Tem um outro que é amigo também dos meus filhos. Ele passou por uma situação kármica muito violenta, né? De ter que ser internado, de ter que ser socorrido. E foram 90 dias programados, 90 dias certinho. E nessa época, quando aconteceu, eu só falei para o meu filho: calma, porque isso não é carnal, isso é espiritual. Porque você imagine um hospital aplicar tudo o que tinha e não parava ele. Né? Depois os relatos de como ele se comportou realmente não era. E quando eu vejo o obsessor dele, que eu me encontro com ele... Que é um espírito ali que atormenta ele. Estava atormentando naquela época, era uma cobrança espiritual. Porque eles têm direito de cobrar. Dependendo da situação, eles têm direito de cobrar, né? E ele tinha esse direito, o obsessor. Você não lembra o que ele estava cobrando, né? Eu lembro, mas não posso falar. Tudo bem, né? Tranquilo. Aí ocorreu o que ocorreu. E todo mundo desesperado. E quando eu tinha os lapsos de que ele estava sendo envolvido... O que tem que entender? O obsessor, ele vai tomando conta de você. Ele vai entrando em você, ele vai colocando pensamentos, atitudes. Você vai... Praticamente a personalidade dele você passa a ter. Então já é ele. A gente chama de subjugação. Já é um estágio muito avançado de obsessor, né? A subjugação. E ele entra nessa faixa etária. Então, quando eu percebia, eu chamava ele pelo nome. Fica consciente. Fulano, fica consciente. Para que ele não pudesse ir ele dentro de um hospital. Podemos até tratar como possessão, caso desse, já estava tendo... Eles falam possessão, né? Mas na verdade é subjugação. A gente fica subjugado a esse espírito. É diferente da possessão. A possessão, ele vem por conta de raiva, ódio, ele domina você. Esse daí não, ele vai trabalhando aos poucos. E a intenção dele é destruir a pessoa. Ele quer porque ele tá cobrando, ele tá, sei lá, vamos chutar um exemplo aqui. Uma pessoa assassinou a outra numa outra vida e aí aquela pessoa tá cheia de ódio e mágoa contra a pessoa. A pessoa nasceu aqui hoje, né, já falando um pouco de reencarnação, e aí ele vem em espírito para dizer: não, eu quero vingança. Ele desencarna e ele continua ali esperando que o outro encarne. Ele fica aguardando, ele não vai ser recolhido. Então, mesmo que os espíritos venham, os irmãos de branco, eu chamo, né? Os espíritos de luz. Os auxiliadores, convencer, doutrinar, para que ele possa seguir o caminho dele, ele não vai. Ele fica ali aguardando, porque ele acha que ele está encarnado. O sentimento de vingança é tão grande... Ele nem sabe que morreu. Não tem consciência. Ele tem a paciência de esperar. Eu falo que é um... E ele vai vivendo a vida dele, como se ele estivesse em corpo. E quando acontece isso, eu falo: calma que vai passar. Foram 90 dias. E meu filho um dia chega em casa e fala: mãe, o fulano. Eu falei: saiu? Ele falou: saiu. Teve alta? Falei: terminou. Ele falou: terminou? Eu falei: terminou. Quando eu estou trabalhando, eu vejo ele do outro lado da rua com o pai.
Ele atravessa, ele vem até mim, ele me abraça e fala, Laine, eu tinha certeza o tempo todo que você estava ali comigo. Eu sentia você. Ele falou, terminou, né? Eu falei, terminou. Só que nunca você pode abaixar sua guarda. Agora você falou uma coisa interessante, nunca baixar a guarda. Como se proteger? Explica aí pra gente. Porque ele sofreu um ataque, você também já sofreu... Ele ficou com um problema físico. Levou a uma questão física de automutilação, entendeu? Tá. Então, essa ferida... Ele atraiu ali, vamos dizer. Ela fica ele deu brechas. Porque era a intenção do obsessor era fazer isso. Porque ele falava, onde eu entro eu não preciso dos olhos. Então, você vê o grau desse espírito, né? A crueldade dele. Perdi o foco. Você ia falar da proteção. Da proteção. A gente tem que entender que qualquer coisa que você faça no seu corpo vai ficar registrado na sua áurea. No seu corpo espiritual, no perispírito. A gente chama de máculas. Então fica aquela rachadura e ali é o perigo. E como você cura isso? Só através de entendimento, de buscar o entendimento, de se alimentar de coisas boas, de perdoar, né, as questões ali, para que isso vá fechando. E sua aura volta, o seu corpo espiritual volte a ser como era, né? Por que muitas pessoas nascem com sinais? Por quê? Isso já é coisas de vida passada. Então, às vezes a pessoa nasce com alguma mancha, uma cicatriz. É da última vida. Ou ela foi morta, ou ela foi ferida, porque foi muita guerra naquela época, né? Então a gente está vivendo uma leva de espíritos que estão reencarnando de tempo de guerra. Sim. Primeira guerra, segunda guerra, faz sentido. Não, até a Guerra da França, 1800, 1600, 1700. Então a gente está nessa faixa etária desse reencarne. E também os bárbaros, que a gente está vendo muita crueldade. São espíritos realmente que não têm amor nenhum. Eles são... por isso que a gente fala assim, estamos vivendo uma era do zumbi e da manada dormente. Totalmente dormente, porque se você tem a chama do amor dentro de você, você não vai cometer esses atos. Então, por isso que eu falo que são os bárbaros. Agora, me tira uma dúvida, Laine. Por que nascem os bárbaros, então? Eles estão aqui para evoluir, para ter uma chance? Porque, assim, não era para os espíritos de luz olhar e falar assim, pô, esse aqui é um bárbaro, ele vai nascer lá, vai dar problema. Como é que faz? O que aconteceu? Como eu vou explicar isso, que é complexo? Existem muitos espíritos que precisavam reencarnar. O que acontece com o plano negro? Eles precisavam de escravos, tá? Então, aqui no planeta eram os hominídeos que habitavam, e habitam ainda. Então, eles foram mudados geneticamente para procriar, para trazer o nascimento de espécie, porque aí é espécie, não é hominídeo, né? Para que fossem escravos. O que você faz quando esses espíritos já não têm mais função? Eles vão indo para alguns locais e lá ficam. Só que está demais. Superlotação. Superlotação, vamos dizer assim. E precisava dar vazão a isso. Então, quando a gente olha uma população que hoje a gente vê desligada, não está muito atento com nada. No automático. São esses espíritos dormentes. São almas vazias, corpos vazios. Entendeu? Que só tem uma função de equilibrar. Mas eles são usados mais pelo lado negro para manter a energia deles. Porque eles vibram no ódio, na dor, no sofrimento, no medo. Não tem fé, não tem confiança. Acha que essa vidinha tá tudo bem. Então, eles alimentam, eles têm a função de alimentar toda essa questão negra. Eles são usados para isso. Não tem outra função. Não precisava dar vazão. Quer dizer que, então, boa parte da população é a massa de manobra desses seres. Sim. Quer dizer, na prática é o que a gente vê no dia a dia, né? Sim. As pessoas simplesmente saem de casa,
vão pro trabalho, voltam para casa e você acabou, vê que e agora- fica nessa repetição. Mas normalmente Você é vê isso que mesmo, agora né? é mais centralizado, você vê isso nitidamente. Tá sempre nítido. Você vai em qualquer lugar, você vê isso nítido. E a questão da tecnologia, onde eles comandam tudo. Não, isso aí é muito claro, realmente. Né? As redes sociais, cada vez... A gente fala uma coisa aqui, fala assim, apartamento. Daqui a pouco tem um apartamento sendo oferecido pra gente comprar, um imóvel, né? Isso, com certeza. É, e a gente vai sendo realmente sendo dominado, né? Por que fala, tem muito TDAH, Autismo, por exemplo. autista, a pessoa está esquizofrênica, a pessoa está com demência. Não, eles não querem que esses espíritos acordem. Porque se eles acordarem, há uma revolta. E eles vão buscar quem? O Criador. Eles vão buscar a luz para entendimento. Mas não é essa a função. Entendeu? Então, quanto mais sofrimento, melhor para essa cúpula negra. Agora, quando se trata de autista, tem um pessoal, assim, superdotado, né? Pessoas que têm habilidades incríveis. Sim. E alguns casos mais severos do espectro autista, né? Que é Sim. um pouco mais complexo, mas dá pra dizer, o que dá pra falar sobre isso? Porque assim, são crianças que, como você falou, que estão nascendo aqui, cada uma do seu jeito, cada uma com seus, algumas com problemas, outros com espectros, com habilidades específicas. O que dá pra dizer? Primeiro é questão hormonal, genética. Porque se a gente vem de mutação, eu não falei que eles eram um projeto. Criaram, modificaram geneticamente os hominídeos para que eles pudessem trabalhar, fazer a transformação genética do DNA, porque a gente funciona com 12 e não com 2. Né? São os 12. Isso foi sendo retirado, porque tinha que obedecer. Senão não tinha controle. Concorda? Não tinha um controle que precisa ter. Então, o que acontece? Geneticamente já vem assim. Chega aqui, o corpo está com deficiência de vitaminas, está com deficiência de hormônios, uma população totalmente estressada, doente, espiritualmente devastada, porque ninguém tem conhecimento, ninguém busca mais essa energia, porque não é buscar o Criador, é buscar a energia divina, que é diferente, né? Você se iluminar, se alimentar da luz. E a gente não vê isso. E como eles não querem que essas crianças, esses seres acordem, começam com o quê? Com a medicação, que é justamente para manter desse jeito. Porque quando você era criança, como era a sua brincadeira e como você despertou? Era brincando na rua com os amigos. Só que seu pai falava, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Com certeza. A sua mãe comandava, ó, você tem que estudar, você tem que fazer, você... Então, a gente não tinha a questão do celular na mão, que tem frequência de hipnose nele. Frequência de hipnose? Tem. Para manter o controle. Fala da besta, né? Que todo mundo seria chipado. Do 666, anticristo. Agora que, ainda mais que teve o falecimento do Papa, tá surgindo bastante esses comentários, né? De anticristo, de vai surgir não sei quem, não sei o que lá. Agora que a coisa vai ficar pior. Opa, tá chegando um ponto, as profecias, né? Aí. Então, você vê que eles não querem que esses espíritos acordem. Por quê? Eles são de um outro grau de entendimento. É de um outro grau de domínio, de trazer de tecnologia, eles têm outros conhecimentos. Você vê que tudo foi ocultado ao longo da existência humana, tudo. Não tem necessidade de você estudar história na escola, mas deveria ter estudado a evolução humana. E por que isso foi ocultado? É um bom questionamento. Né? Não essa história fraca, vazia, que não tem necessidade. Mas sim a evolução do ser humano. A evolução de tudo para chegar onde estamos hoje. E a decadência de cada era. Alguém que está em casa poderia falar, não, existe o evolucionismo, aquela coisa, o homem veio dos primatas e aí foi evoluindo e tal. Não. E aí, aqui já existiam os hominídeos, que é diferente. Que são os primatas. Onde estão esses hominídeos? Tá. São os primatas. Certo. Não eram macacos. Certo. Né? Isso, exato. Não eram macacos, não, exatamente. Eram hominídeos, que aqui sempre existiu. Então, aqui era a terra deles. Certo. Vem de fora para cá. Certo. Né?
Então é um contexto assim bem... Você entende dessa forma, que o nosso planeta foi popular... Porque assim, a gente tem a ideia geral de que tudo surgiu no Gênesis. Ah, veio Adão, veio Eva, e aí veio Caim, que matou Abel. Aí é que tá, Adão e Eva. Agora eu vou entrar na Bíblia, e aí? Não são os hominídeos que estavam aqui. Adão e Eva são esses seres que vêm de Capela pra cá, que são Atlantes, tá, que a gente fala os Anunnakis. Capela é outro planeta, né? Os Anunnakis ali que a gente fala. Eles vêm pra cá pra habitar. Porque eles precisavam de tudo isso. O que você faz quando... Vamos falar de Atlântida ou Lemúria. Certo. Há um colapso e tudo vai por água abaixo. Né? Porque tinha que dar extinção de tudo isso. Já era perigoso para ele, se tornou perigoso. Então a própria natureza, eu falo que é o próprio divino, vai lá e fala, ó, acaba porque não vai dar certo isso. Encerra esse ciclo. Encerra. Porque se 3.600 anos não aprendeu nada, não vai aprender. E foram se tornando cada vez piores. Você pode ver. Cada vez vai ficando pior. E o que você faz com esses espíritos? Para onde eles vão? Tem que ter um retorno, tem que ter um lugar. Né? Não é simplesmente. Então acontece tudo isso. O que acontece hoje, nesse momento que a gente está vivendo? O lado negro domina o mundo. Totalmente. Detém todo o poder. Né? Então, quanto mais doente é a população, melhor para eles. Mas eles se alimentam dessa energia para se manterem vivos. Então, quanto mais estreito o comando, quanto mais manada, que eu falo efeito manada, é melhor. Porque se o mundo desperta para a verdade, eles perdem o poder. Quando é que vai virar o jogo? E aí? Complicado dizer por quê. Agora com o desencarne, né, do Papa aí. E aí? Vem uma outra etapa. A gente tá vendo toda essa questão no mundo também, de desorganização, de nações contra nação, que isso é um fato. Vai chegar num ponto de ter a divisão planetária. Divisão planetária? Vai. E aí? Um lado do bem e o lado do mal. Isso vai ficar muito claro. Vai ficar 2 nações, só isso. Caramba. Isso aí já é uma profecia, você tá vendo? Algo que você viu lá na frente. Isso já é um cronograma, isso já é previsto. Tá. Como aconteceu nas outras eras também. É que eu falo, ninguém estuda e ninguém vai buscar. Né? Então, o que acontece agora? Vem o desencarne dele. Vem um outro que é pior que ele. Porque todo mundo vê a santidade, mas não tem a santidade. Eles usam de alquimia e magia, segredos alquímicos ali, de magia pesada. Por isso que tudo é oculto. Porque se a gente entende que tudo é geometria, tudo é energia, tudo é vibração, e você tem seres que trabalham para você, por que você vai revelar para o mundo? Eu vou deter isso num lugar só, escondo toda a luz, tudo aquilo que faria com que um ser humano vibrasse o seu coração no amor, o seu despertar divino, e o que eles não querem. Você vê que agora tem essa manifestação que está tendo católica, vamos dizer assim, vamos pôr como exemplo, tá? Você vê que está havendo uma movimentação de levantar pessoas nesse sentido. É uma população de 80% no planeta, perto de outras religiões. É muito grande. Se eles perdem todo esse comando e esse pessoal começa a despertar e entender que a Bíblia foi escrita por humanos, com uma história fictícia, para que eles ficassem submissos ao poder. Quando você fala de 80%, você está incluindo também o judaísmo, o islamismo? Porque... Não? Não. Ela detém 80% do mundo. As outras são... Você fala de fiéis? Sim. Será que chega tanto assim? Chega. Bastante, hein? E vai chegar mais. Porque essa movimentação tende a crescer agora. Por quê? Esse novo Papa, ele vai parecer um doce, mas ele não é.
Mas aí já é uma questão de profecia mesmo, tá? Tipo Sim. assim, vai se cumprir, tá escrito aí, é uma coisa desse nível Sim. mesmo? É. Que é inevitável. O que vai... Não tem como mudar. Não tem. Tá, mas aí não inclui só um papa, inclui mais outras autoridades, imagino. Sim. A gente tá vendo as nações hoje, Tá. né? Quando se fala que haverá um colapso mundial, já está na trajetória do colapso mundial. Estamos no caminho disso. O Brasil é para ser o celeiro do mundo. Então, as nações vão começar a olhar para o nosso país. Mas mais pro lado espiritual da coisa, é isso? Também. Também. Porque a gente é um povo mais amoroso, a gente é mais receptivo. Todo mundo que vem de fora fala isso do Brasil, né? Pode É. falar mal de outras coisas, mas fala que o povo brasileiro é diferenciado mesmo. Isso é muito falado. A gente Por tem, mais de todos os problemas que a gente tem, mas é um povo receptivo mesmo. A gente tem uma população aqui, porque a gente tem que entender o quê? Cada bloco de espírito está no seu local. Ninguém tá à toa. Quem tá na Não. França não tá à toa lá. Quem Não. tá em Israel não tá à toa lá. Quem Então, tá na é África não tá à toa lá. setorizada, como eu estava falando para você, tudo é setorizado. Certo. E está tudo correto. Vamos voltar às nações. Quando ele fala, não ficará pedra sobre pedra, Bíblico. e nações se dividirão. Haverá guerras, Rumores de guerras. os desencarnes coletivos, e o mundo passa por transformações. Estamos vivendo isso. Ninguém imaginava que fosse chegar agora essa questão, né? Todo mundo, não vai ocorrer, isso vai ser daqui milênios, isso não é para agora. Ninguém imaginava o que aconteceu em 2020 também, né? Todo mundo trancado Não, em casa mas usando aquilo máscara. foi Ninguém imaginava também. Foi avisado. Por quê? Avisado Nunca, dos falos espiritualmente? Sim. Nunca os mestres ou o Criador, como eu chamo ele, vai deixar a gente à mercê de qualquer coisa. Sempre vem os avisos, os sinais, vem os recados. Depende de você, se você quer ou não. Então, quando o Chico escreve a carta, data limite... Chico Xavier? É, É a data de limite de 2019, é isso? julho de 2019. Era de 69 a 19, 69 a 2019. São 50 50 anos que deram para o humano se modificar. Então, foi avisado. É verdade. Foi falado isso em rede nacional Sim. pela TV Tupi na época, né? Programa Sim, Pinga Fogo, aquela coisa toda. Ele veio nessa função de dar os recados, de falar de Deus, de buscar o amor, de trabalhar a energia do amor. Só que poucos deram ouvido. Vamos falar a verdade, poucos, né? Não atingiu a porcentagem que era para ter atingido naquela época. Então, qual é a única maneira que esses espíritos entendem a evolução? Através da dor. Por isso que aqui chama Portal das Dores ou Planeta das Dores. Porque só assim eles entendem. Eles não querem outro caminho se não for a dor, porque é o que eles conhecem. Se eles eram escravos, o que eles sabiam de amor? Nada. E continua assim. E quando você está falando de escravos, não são os escravos exatamente aqui que a gente viveu há 120 anos atrás. São os né? espíritos que eram escravos. Então alguém poderia interpretar errado em casa, né? Os trabalhadores para carregar pedra, a colheita, a lavoura, né? As serviçais. Sempre existiu. Sempre. Isso é verdade. Só que se você parar para analisar, eles não eram pensantes. Eles só eram comandados. Que era a única função que eles tinham. Só que quando começa a despertar, quando a gente vai na palavra lá, na Bíblia. Eva comeu a maçã. O fruto proibido, né? O que é o fruto proibido? O conhecimento. Isso tá escrito lá. Você Conhecimento do bem e do mal. Você não pode ter conhecimento, você não pode despertar. Por que falam do pecado? Tudo é pecado. Não. É para manter a pessoa na escravidão. Porque se ela entende que o pecado, essa palavra não é pecado, o pecado tem outro significado, em que a gente diz, você está despertando para a luz, você está tendo outro entendimento, tem que haver um gatilho para você voltar e se posicionar naquela situação. Concorda?
Eu quero me separar do fulano. Nossa, mas eu estou cometendo um pecado, porque lá está escrito que eu tenho que ficar até a morte. Então, você une dois espíritos que não se suportam até a morte. Tem algumas complicações realmente, né? Né? Então, não tem lógica. Então, é pecado você se separar. É pecado você fazer tal coisa. Você vê que tudo volta, que a pessoa fica na mesma situação. Quer dizer, então, tá. Então entra nisso que você acabou de falar. A pessoa acaba se tornando escrava da religião. Totalmente. Totalmente. Só que se você desperta e vai buscar outros caminhos, como eu fui buscar, quando eu vou pro kardecismo, eu fui por conta do meu filho caçula, que também é médium, uma energia tremenda também. Seu filho? Meu filho. Os três são, cada um de um jeito, né? Mas ele era mais. Eu fui tendo conhecimento de acessar outros lugares. Aí é que eu falo, as cirurgias espirituais, as máquinas. Porque o lado negro, vamos chamar assim, eles sabem que existe tudo isso. Só que eles não querem que você acesse. O nosso corpo é autorregenerador. Você se regenera sozinho. Você se cura sozinho. Por que das vacinas? Para mudar você. Para adoecer, né? Todas, não todas, né? Não todas, mas não havia necessidade. Tema polêmico. Entendeu? Polêmico. Porque de primeiro se curava com ervas. Ah, tá. Coisas naturais. Eu até conversava com um amigo esses dias. Ele tava falando exatamente isso, que ele tava com pedra no rim. E aí deram a sugestão para ele, olha, tem uma planta aqui que chama até quebra-pedra, acho que é isso. E aí resolveu o problema. E ele tava tomando medicação, tava sofrendo pra caramba. E ele falando pra mim que ele acredita que toda a solução das nossas doenças provavelmente tá na natureza, nas ervas e tal. Eu pensei, faz sentido, pô. Com certeza. Com certeza. Então a gente vai ter uma população mais doente. Muito mais doente. E aí muita gente tá ganhando dinheiro com isso, né? Uma população mais doente. Então, aí vem a farmácia, vem toda uma outra questão aí que a gente também, né? Não dá também pra gente demonizar a medicina toda, porque tem muita coisa, né, importante pra gente, né? Os médicos, eles vêm numa função. Né? Espiritualmente. Eles têm uma função. Então, né? Porque a internet é assim, né? Qualquer coisa que a gente fala, o pessoal pode interpretar, tá demonizando a ciência ou a medicina. Os médicos têm uma função, os farmacêuticos, os professores, os educadores, na verdade, orientadores. Porque você tem o seu orientador espiritual, você tem o seu guardião espiritual, você tem aquele que anda com você na Terra enquanto você está aqui. Não é aleatório. Você tem alguém que te guarda e vai te direcionando. Senão você fica perdido no meio do tiroteio. Aí tipo, eu não tenho. Não, todo mundo tem. Por quê? A gente tem que entender que a frequência da Terra é baixa. Né? Se você é muito evoluído, como que você caminha aqui se você não tem uma retaguarda? Você vira presa fácil. Então a gente tem, todos nós temos. Não é só o anjo da guarda. É um ser na frequência terrena para nos guardar. Não dá para um anjo descer aqui e falar, vou ficar caminhando com você. A gente não suportaria a energia dele. A gente está em outra vibração, né? É outra vibração. Faz sentido mesmo. Né? Com certeza. Não tem lógica. Eu sempre falei assim, é tudo questão de lógica. Para, pensa, analisa, raciocina. Tudo é questão de lógica. Né? Vai buscar. Questione. Por que eu estou vivendo essa situação? Tem como resolver? Sim. Na minha trajetória, né, que eu falo, como criança, vida familiar, só que chega no momento da minha vida que eu falo, isso aqui não é para mim, isso aqui não é meu. Me casei, uma outra coisa que é muito grave, você entra nessas ciladas espirituais, você faz esses acordos espirituais. Um exemplo, você se casa, tem documento assinado e tudo é energeticamente também assinado. Não é só a caneta. Tá aqui, tá registrado lá também no astral. Rompe.
Quando você separa, rompe esse acordo. Quebra esses laços. Rompe lá também? Então, aí que é uma questão que eu sempre me peguei. Eu falo, nossa, uma pessoa desfaz trabalho aqui, eu desfiz tal coisa. Mas eu fui lá buscar solução para isso, mas não resolveu. Mas por que não resolveu? Porque se trabalhou só aqui. Esqueceu que isso está ligado no espiritual. E a pessoa continua sofrendo os mesmos ataques, as mesmas situações, ela continua vivendo. Mas eu fui lá e fiz algo para desfazer. Não foi desfeito. Porque foi só terreno. Olha, muito bem explicado, faz sentido, né? Principalmente você que tem essa visão, tudo, e vê essas coisas. Vamos pontuar aqui, Elaine. Você falou para mim que você lembra dessa sua existência lá em Atlântida. Quais as outras que você poderia pontuar pra gente? Quais as outras? Depois de Atlântida, veio o quê? Pra você. Essa foi a primeira. Tá. Depois as questões em que... Como viver como ciganos. Como uma cigana. Com o povo cigano. Você lembra que época, assim? Na época que ocorreu a guerra na França, que eu lembro dos soldados de azul e vermelho. Naquela época, 1800 e pouco. Você teve uma existência cigana ali? Tive. Tá. Tinha um povo cigano. O que mais? Antes da inundação, pela segunda vez, que fala de Noé, que não é Noé, né? Teve Atlântida e depois teve a outra. Que não é nem a Lemúria, foi a terceira, que eu não me venho agora. Em que eu recebo todas as informações, profecias, orientações, para eu passar para a população. Para eu ir já divulgando o trabalhar do Criador. E o que tinha que ser feito, o que tinha que ser plantado, o que tinha... Ali não deu tempo, porque houve o recolhimento antes de todos. Então, eu não tive tempo. Eu fiz esse trabalho na primeira, fiz o trabalho na segunda, na terceira, na quarta, não, porque foi muito repentino. Mesmo falando, ninguém acreditava, né? E tô aqui de novo, que não precisaria estar, mas eu tenho que cumprir o que eu comecei. Tá, então pra gente pontuar, as existências são essas. A gente veio o seu nascimento, toda essa dificuldade na infância, casamento. Tá, estamos aqui, me veio algo em mente aqui. Você falou de profecias já pelo menos umas 2 vezes. Pra quem tá em casa, o que você acha assim fundamental de ele falar, olha, eu recebi uma informação dos seres que eu tenho contato sobre profecias do futuro? Só profecias do futuro é meio redundante, né? Profecias, né? Que é profecia do futuro mesmo. A gente tem que entender, tudo você vibra, correto? Certo. Estamos vibrando no que hoje? Tecnologia, medo, a hipnose que eu falo, que é essa dormência, só que muita violência. Espírito sem compaixão, sem amor. Que esse é o atributo do divino. Você ser caridoso, amoroso, bondoso, você ser altruísta. Você vê que isso foi sendo podado, está sendo podado. Vai haver um colapso, se a gente parar para pensar. Essa energia está toda condensada em volta da Terra, toda. E você vê que a Terra, ela é um ser vivo. E ela está atacando o ser humano. Não é que atacando não seria o termo, mas ela está se ajustando. Revidando, talvez? Porque o ser humano está se defendendo. Se defendendo. Se defendendo. Porque o ser humano está sempre destruindo, né? Sempre. E a parte geográfica vai mudar também. Porque onde era o Egito havia água. Se tornou deserto. Para que ocultasse todo aquele conhecimento. Não vai ser diferente da gente. Tudo que hoje se escreve, todo esse trabalho, tudo vai ser guardado para geração futura. Para nova era, né? Então, não vai acontecer, vai. Tem data para acontecer a nova era, mais ou menos? Eu já ouvi falar de alguma coisa de 2057, que tem a ver com o Chico Xavier. Não, ainda tem aí milênio quase. Caramba, tudo isso? Ainda tem. Muito trabalho pela frente, então. Tem. Porque é o tempo da destruição entre os povos. Isso vai... A gente falar assim, não, mas não vai acontecer, né? Já está vendo umas coisas estranhas no mundo aí, Então, quando né? fala, nações vão desaparecer, haverá divisores de água,
né? A divisão. Você vê como numa tela mental? Eu recebo as informações. É como se todo tempo eu tenho visões. Então, como fossem flashes. E eu fico o tempo todo. Então, eu olho uma situação, aquilo vem rápido para mim. Questão, a parte financeira. Vai haver o colapso. Mas é para ter a dominação daquilo que é seu. A gente tem que plantar, trabalhar, existir, né? E querem também tirar isso. Você tem que ficar dependente somente de um. Que é o que eles estão tentando fazer. Um governo mundial? Um governo só. No qual você fica totalmente escravos deles. Isso vai acabar acontecendo? Vai. Quando se fala que o Brasil é o celeiro do mundo, quando eu sou chamada no plano espiritual e eles me mostram, a bandeira do Brasil não é nada do que é falado. Brasília, onde ela está, ela tem um significado de estar ali e o que vai ocorrer ali. Né? Então é tudo projetado, tudo certinho, tudo arquitetado, tudo muito bem direcionado. Seremos o celeiro do mundo? Sim. O mantimento e a parte espiritual. Hoje a gente vê uma movimentação feminina, né? Muita gente recorrendo a Nossa Senhora, vamos dizer assim. Porque existe o masculino e o feminino. De primeiro se buscava muito o masculino. Deus, Jesus, tal. Agora a gente está vendo que está buscando mais a parte feminina para ver o equilíbrio. Mas por que o feminino? O feminino é onde está a bondade. A mãe ama. A mãe ama. A energia rosa vem do feminino. Por que isso está ocorrendo? Para despertar o seu divino, o teu cristal divino que está dentro de ti, para vir toda essa energia do amor para você mesmo. Não é para os outros. É para você. E uma questão que a gente sempre fala, por que tudo isso? Se a gente entende que em outros lugares existem vidas, e lá existe muito essa questão do amor, é trabalhado o amor, tem dimensões que não existem em guerra, não existe nada do que a gente passa aqui. Nada. Nada, nada, nada. E eles vivem super bem. Então podemos ter esperança. Vamos dizer que sim. Mas desde que você trabalhe o amor. Quando o Criador fala assim, eu vos dou a paz. E a gente não aprendeu a viver a paz. Quando você está no momento em que você está realizado, tranquilo, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Ninguém te ensinou isso. E que você não precisa se afogar numa poça d'água. Porque sempre que o meu mentor fala, vocês se afogam em poça d'água. O problema é tão pequenininho, né? Vocês fazem um tormento. E não tem necessidade. Desde que você entenda o que está ocorrendo. Sempre falo para os meus clientes, virem a chave. Então você vê alguém brigando. Mas por que aquela pessoa está brigando? O que tem de fundamento ali? Porque o certo e errado para você e para o outro é diferente. Não estou falando de você ter o direito de ir lá e tirar a vida do outro. Isso não. Mas por quê? Por que de tanto sofrimento? Para quê, na verdade? Hoje eu sou grata a todos os algozes que passaram na minha vida e todas as situações. Porque hoje eu sou o que eu sou. E teve a contribuição deles. Vou olhar com os olhos da maldade? Não. Eu vou olhar o resultado que causou na minha vida. Entendeu? Sim. A bondade. Não me tornei uma pessoa amarga. Não deixei de acreditar no ser humano. Quando as pessoas falam o que você passou além desse tormento na vida sentimental, qual foi assim, o seu fundo de poço? O fundo do poço foi quando eu me vejo sozinha com os meus filhos. Os 3 nascidos já? Já. Numa idade pequenos ainda. Mas ali eu começo o sofrimento espiritual. Com os ataques realmente espirituais. De acordar marcada, de emagrecer de uma forma rápida.
alguém físico fez uma magia? Sim. É? Isso? Sim. Boa parte da minha vida. Boa parte da minha vida. Para minha surpresa, né? A gente acha sempre que... não tem nada a ver. Sim, tem. Tá, e pra quem tá em casa vivendo uma situação como essa, como é que quebra isso? O que você fez? Eu fui buscar o que estava acontecendo. Só que eu sempre... Uma coisa que eu faço até hoje, que eu falo, gente, vocês precisam aprender. Quando fala assim, entra no teu aposento, silencia e fala comigo. Era o que eu fazia. Eu não conversava com ninguém. Eu fiquei muito tempo isolada nessa fase. Eu só tinha o Criador. Né? Então, o que eu fazia? Estou passando por isso, Pai. Me socorre. Do nada aparecia gente no portão da minha casa. Olha, eu tinha que vir aqui, porque eu tinha que te ajudar. Mas, como você... Agora vamos falar assim, como que você movimenta essa energia? Porque eu falei pra você que tudo é fácil, não precisa de toda essa... você para, fecha os olhos, medita e leva. Não. Para o Eric em um segundo, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Respira. Mas aquele respirar que você sente o vazio da sua alma e se conecta com você e com o Criador de uma vez só. A sensação de paz, não vem? Com certeza. Aí você já tem sua resposta. Então você não precisa de ferramentas. Eu só faço assim. E você recebe mensagens, se acalma. E foi assim que você foi quebrando tudo isso? Foi. O porquê que eu tinha que me casar com essa pessoa? Como eu faço para resolver? Eu não quero ter acordo espiritual. Eu não quero ter papéis assinados. Eu não quero ter os contratos que a gente é enganado pelo lado espiritual. A gente cai no engano nesses contratos de que você deve algo para alguém. Por seres maus que enganam, é isso? Isso. Não, você tem que ir lá porque você tem que... você tem um débito com aquela... Tudo enganação. Porque quando você chega aqui, a história se repete. Roda de Sansara? Hoje já não existe mais isso, não. Porque agora mudou. Então, os desencarnes, cada um vai para o seu setor, cada um vai ser levado para a sua frequência. Então, não tem mais essa da questão kármica. Também não se resolveu. Concorda? Não serviu para nada. Vem 5, 6, 7 e continua na guerra. Vai levar isso até quando? E como a gente está nessa questão da nova era, então não pode mais haver isso. Vai se resolver um dia? Tem que haver a limpeza. Vai se resolver então. A gente vai passar por um processo de um recolhimento coletivo gigante, porque esses espíritos têm que dar vazão para os lugares, para que haja essa harmonização para a nova era, que é a parte mental. O seu sangue, ele não é um sangue, ele é um ser divino que entra aí, que está circulando aí. Ele tem o seu registro, ele tem o seu DNA. Eu só tenho... Não, isso daí é algo muito sério. É tanto que ninguém é igual, né? Você vê, nem a digital é igual, né? Não. A íris do... E a gente tá vendo... Você pode ver que tem muita gente reclamando de dores. Mas por quê? Você sabe? Acho que os motivos são vários, né? Os problemas emocionais. A questão é a vibração também. Vibração. Nosso corpo não está preparado para isso. Se a gente vai entrar numa era em que você vai usar só o seu campo mental e tem que voltar telepatia, teletransporte, você consegue materializar tudo aquilo que você deseja, você tem que estar nessa frequência. Só que o nosso corpo, ele não é programado para isso. É complexo, hein, Elaine? É muita coisa. Vamos ter que marcar um outro episódio para fazer contigo, para você trazer mais detalhes. Eu já posso te garantir aqui que eu adorei o papo, muito legal. Estamos na reta final, o tempo passa rápido. Mas assim, eu quero te falar o seguinte, pessoas que estão em casa agora, algumas delas estão como você um dia, no fundo do poço, pensando em desistir, desistiram da vida, desesperançosas. Qual a mensagem que você traria? Fique à vontade, tem uma câmera aqui. Sempre se questione.
Tudo tem solução, existem caminhos para se resolver. Mas uma coisa fundamental, nunca perca o amor. Nunca perca a energia do amor. Nunca. E nem a comunhão com o divino, com o Criador, com o que eu falo mestre, né? Olha, me arrepia. Nunca perca isso. A sua essência, vai buscar esse cristal que está dentro de você, essa centelha. Questione, por que eu estou nesse sofrimento? Qual é a saída? Qual é o caminho? Né? Abra a mente para receber informações, não de terceiros. As suas informações, que é diferente, né? Porque é a sua história, o seu registro. Então busque, mergulha, silencie. A gente está precisando silenciar. Está muito barulhento. Silencie. Como um dos meus mentores falam. Não é dado a vós conhecer quem é Deus ou buscar entender quem Ele é. Pois somos vermes rastejantes nessa esfera e nessa galáxia. Nunca chegaremos ao entendimento o qual vocês buscam. Não é dado, porque é perigoso se você desperte, se você entende isso. Então busque por si só. Busque quem você é, a sua existência. Faça o melhor. E uma outra questão que vocês se esquecem. Quando vocês encerrarem o seu projeto aqui nesse local, para onde vocês querem ir? Qual é a sua casa? Qual é a sua habitação? O que Deus, como vocês o conhecem, tem em tudo isso? Qual é o amor do Divino Pai, do Divino Mestre e da Mãe Divina nessa situação agora? Busquem. Busquem o amor. Busquem a luz. Busquem a compreensão. Não julguem, não condenem sem saber a verdade do outro. E nem sequer apontem o dedo. Estamos e vocês vão viver um momento muito crucial daqui para frente. Não será fácil, não haverá falta de nada, mas aqueles que estiverem vibrando na questão da pobreza, da escassez, dos miseráveis, porque há muita miséria, esse sim faltará. Mas aquele que busca realmente e se entrega de toda a tua alma ao ser divino, a sua fé que na verdade é a força espiritual, esses encontrarão o aconchego, o acolhimento e nunca faltará nada. O Pai, Ele nunca abandona a sua criação e isso é uma lei e continua. Eu deixo a paz a vocês, entendam e compreendam o momento que virá. Vai ser de muita turbulência, de muita tristeza e lágrimas. E entendam o porquê de tudo isso. Busquem o conhecimento no passado para que transformem o presente. É essa mensagem que eu tenho hoje para entregar a vocês. É assim que ela diz, a minha mentora. E que a paz fique com todos. Amém. Excelente, Elaine. Fechamos com chave de ouro. Agradecer, mostrar aqui pro pessoal em casa. A Elaine me deu de presente aqui essa agenda. Aqui é uma vela. E muito obrigado, Elaine. Quer deixar uma consideração final? Divulgar um Instagram? Essa agenda, ela tem um material dentro. Certo. Tem um envelope em que você coloca os seus projetos. Vou fazer isso. Escreva nela. Vou fazer isso. E aqui Farei. tá tudo trabalhado. Maravilha. A vela, se você puder abrir para mostrar pro pessoal. Isso, eu só faço sob encomenda, porque vem uma ordem de ancoragem dos anjos e arcanjos diante do momento que a gente vai estar vivendo. Então é como se fosse uma proteção dentro da tua casa, do teu negócio, tá? Porque a terra vai tremer. Muito bem, Elaine. Olha, gostaria de ter muito mais tempo. Teremos. Vou fazer um outro episódio com Teremos. você. Muito obrigado, tá? Por estar aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer ao padre Pedro de Paula, que sempre levantou a bandeira do axé-fobia não, muito importante. Sim. Sempre que a gente pode, a gente usa, né? Principalmente quando a gente fala com o pessoal que vem aqui da Umbanda, né? A gente sempre levanta essa bandeira. Qual é o seu Instagram para as pessoas te seguirem lá? @Elaine Apolônio Oficial. Excelente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos te marcar nos stories, as pessoas vão poder te conhecer, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser vai ter acesso, vamos deixar as informações também no YouTube, e é isso. Para quem quiser né, conhecer o meu trabalho, resolver a vida, eu trabalho com as geometrias e algumas coisas em que se resolve o alinhamento do destino.
Ah, elas vão conhecer, pode ter certeza vamos. disso. A gente vai marcar, elas vão acessar lá. Para quem está em casa, espero que você tenha gostado muito. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações. Se inscreva no canal, é gratuito e até o próximo vídeo. Valeu!